Oi, gente! Vim aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre propósito. Eu sei que tem muitas pessoas que passam muito tempo tentando descobrir um propósito para viver, né? Se perguntam muitas vezes qual o propósito da minha vida, qual a minha vocação, qual é o meu chamado. E muitas vezes a gente fica buscando isso e a gente às vezes se cansa de buscar e não encontra ou não tem certeza, né? Então, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre como saber qual é o propósito da minha vida. Como eu posso ter certeza se o que eu estou fazendo está dentro do propósito pelo qual eu fui chamado? Para quem não crê em Deus, muitas vezes você pode se questionar qual é digamos, qual é o meu potencial, qual é a minha vocação, né? O que eu tenho de melhor em mim, quais os meus talentos, o que eu posso fazer melhor da minha vida. Para quem crê em Deus, a gente se pergunta qual o propósito pelo qual Deus me criou, qual a missão que Deus me deu quando me trouxe à vida, qual o propósito de toda a minha vida para servir a Deus e aos outros e ao meu próximo. Então vamos pensar um pouquinho nisso, nesse assunto, e para isso eu quero ler com vocês um texto que está na Bíblia, está no livro de João, no capítulo 21. Eu vou dar uma lida aqui, e aí depois você pode ler e buscar o seu entendimento também. Vamos lá. João, capítulo 21. Só antes de ler isso daqui, só explicar para quem não conhece as histórias da Bíblia, né? Essa parte aqui do Evangelho de João, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então, Jesus já estava, digamos que no seu corpo ressuscitado. Então, ora ele estava ali num lugar com os discípulos, ora ele não estava. Então, assim, já havia acontecido a morte de Jesus, ele já havia ressuscitado, os discípulos já sabiam que ele tinha ressuscitado, que já tinham tido a confirmação de que ele era filho de Deus. E eles estavam sem Jesus com eles. Então, estava cada um naquele momento talvez assim, os discípulos estavam naquele momento de saber, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Porque eles passaram 3 anos da vida deles seguindo Jesus. Então Jesus determinava para onde eles iam, Jesus determinava o que eles iam fazer. Então o tempo todo eles estavam ali como criancinhas no colo de Jesus, sendo levado por ele para todos os lugares. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus não ficou mais assim com eles, sabe? Então nesse momento eles estavam tendo que lidar com a sua própria autonomia, com a sua própria decisão de o que fazer, para onde ir. E agora, o que eles iam fazer da vida? Tinham passado 3 anos abandonado a vida que tinham para seguir Jesus, e Jesus morreu, ressuscitou e não estava ali mais dando os comandos a eles. E agora, o que eu faço da minha vida? Eu fico pensando assim, que os seguidores de Jesus nesse momento deviam estar todos se perguntando, e agora? O que eu faço da minha vida? E aí, vamos ler aqui para a gente poder trazer para o assunto que a gente está querendo conversar, né? Que eu acredito que é tudo isso, sabe? Fazer questionamento sobre o seu propósito é justamente se questionar o que eu faço com a minha vida, ou da minha vida. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos.
Então, esses discípulos estavam juntos, né, à beira do lago da Galileia. E Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. A gente sabe que Pedro, ele era pescador, né? Esse era o ofício de Pedro. E aí os outros discípulos disseram: nós também vamos pescar com você. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, então eles iam pescar, era durante a madrugada, né? Não pescaram nada naquela noite. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então, Jesus perguntou. Então, assim, imagina que eles estavam no barco, eles avistaram um homem de longe, mas não dava, da distância que eles estavam, não dava para saber quem era que estava ali. Tinha um homem na beira da praia. Aliás, tinha um homem na praia. Então, Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, o discípulo que amava Jesus disse a Pedro, imagina ele cutucando Pedro assim: é o Senhor Jesus, ele disse para Pedro. Aí, gente, eu preciso falar aqui que eu sei que tem muitas pessoas que não conhecem as histórias da Bíblia, né? E, gente, quando Jesus apareceu, quando Jesus ainda não era conhecido como o Messias, o Filho de Deus, né? Ele ainda estava começando a história dele como pregador, como mestre, na verdade, como mestre, né? Não como pregador. Quando ele apareceu para Pedro, para chamar Pedro, foi assim, sabe? Ele estava tava pescando a noite inteira e não tinha conseguido. E aí Jesus disse: jogue a rede mais uma vez aqui. E aí Pedro jogou e veio aquele monte de peixes. Então, Jesus fez uma situação parecida com a mesma situação que ele tinha chamado Pedro para seguir ele. Então, dava para refrescar a memória de Pedro nessa hora, fazendo isso acontecer, sabe? De Pedro lembrar que Jesus tinha chamado ele. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Eles estavam pescando, né? Então, Pedro estava com o mínimo de roupa ali pescando, se molhando na água. Quando ele viu que era Jesus, ele vestiu a capa, vestiu a sua nudez, né? E se jogou na água. Imagino eu que se jogou na água assim, tentando se esconder de Jesus. Assim como Adão fez, sabe? Quando Deus apareceu lá no Jardim do Éden, após Adão ter pecado, o que Adão fez? Ele procurou folhas para cobrir a sua nudez, porque ele percebeu que estava nu, percebeu a sua nudez e procurou se esconder da presença de Deus. Foi isso que Adão fez lá no jardim e foi isso que Pedro fez aqui. Ele vestiu a sua nudez com vergonha de Jesus e se escondeu na água. A gente tem vergonha das pessoas com quem a gente não tem intimidade, né? Então, por exemplo, se uma pessoa que você não tem intimidade vai na sua casa, você tiver de pijama, você vai trocar de roupa para receber essa pessoa. Mas se for uma pessoa íntima, uma pessoa de casa, sua irmã, sua vizinha muito amiga, você abre a porta de pijama e você não sente vergonha, né? Mas quando é alguém que a gente não tem intimidade, a gente sente vergonha. E justamente pecar é sair de um lugar de intimidade com Deus, ver Deus, sentir Deus como alguém desconhecido, sabe? Como alguém que a gente não tem tanta intimidade, a gente se envergonha.
Continuando aqui a leitura, né? Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes para que alguns desses peixes que vocês pescaram, que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Gente, quando Jesus pergunta isso, a gente sabe que Jesus é aquele que conhece o nosso pensamento e o nosso coração. E eu acredito que Jesus estava perguntando isso justamente porque ele sabia o que Pedro pensava. E eu vejo muito aqui que Pedro é o tipo de pessoa que fica se comparando, sabe? Ele olha para o outro e se compara. E fica o tempo todo se comparando. E isso é um comportamento que muitos de nós temos, sabe? Se não todos nós. De ficar sempre se comparando no sentido assim. Jesus está perguntando aqui para Pedro se ele ama a ele mais do que os outros amam a ele. Né? E como é que Pedro pode pensar isso? Você já chegou a algum momento na sua vida a pensar que você ama Deus mais do que outra pessoa? Olha só, eu já. Eu vou contar isso pra vocês num outro vídeo, porque é um outro episódio, é uma outra história. De você começar a olhar pra si e pensar que você ama Deus mais do que aquela outra pessoa. É isso que Jesus está perguntando para Pedro. Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? Você acha isso? Você acha que o amor que você tem por mim é maior do que o amor que esses outros têm por mim? E aí Pedro diz: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. Sabe, gente, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro. Se você não sabe, quando Jesus estava passando pelo tempo de ser crucificado, né? Quando ele foi pego para ser julgado, Pedro, por 3 vezes, negou as pessoas que conheciam Jesus. Pedro negou 3 vezes que era seguidor de Jesus. Pedro negou o seu amor a Jesus nesse momento que Jesus mais precisou, sabe? Porque Jesus estava ali sendo condenado e Pedro fez de conta que não conhecia Jesus por 3 vezes. E aí Jesus pergunta para ele por 3 vezes se ele ama. Então, pode ser que Pedro nessa hora se lembre disso. Pode ser que isso tenha causado uma ferida no coração de Pedro. Saber que ele pecou quando ele negou Cristo. Quando ele negou que conhecia Cristo.
talvez esse pecado estivesse ainda ali doendo no coração de Pedro. E aí Jesus pergunta para ele 3 vezes. Pedro precisa ter certeza de que foi perdoado. Pedro precisa ter certeza de que de que esse perdão ele é maior do que as nossas culpas. De que de que Jesus, ele traz o perdão e ele não olha para o passado. Jesus não nos ensina a ficar olhando para trás. Jesus nos chama para olhar para frente. Então, Jesus está aqui dizendo para Pedro, para olhar para frente. E aí ele diz, né? Então, olha só, Pedro diz, né, que Senhor, tu sabes, Deus sabe tudo, Jesus sabe, Jesus conhece nosso coração, Jesus conhece nosso pensamento. E aí Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Jesus foi direto com Pedro. Jesus falou direto para Pedro, tome conta das minhas ovelhas. Pedro, quando conheceu Jesus, era um pescador e Jesus fez uma promessa para ele. Jesus disse, eu vou te fazer pescador de homens. E aí Jesus passa por todo aquele processo de morrer, ressuscitar, preparou os discípulos para que eles evangelizassem os outros após a morte dele. E aí quando Jesus vai ressuscitar, aliás, quando Jesus já está perto de subir ao céu, os discípulos param o trabalho de evangelizar. Então, Pedro está voltando a pescar, Pedro está sem rumo, está sem saber o que fazer da vida. Esqueceu que Jesus chamou ele para ser pescador de homens. E nessa situação aqui, Jesus está falando para ele, está lembrando para ele. Tome conta das minhas ovelhas, foi para isso que eu te chamei. Então, nesse momento, eu trago essa história aqui com Pedro para a gente pensar que Deus, ele nos chama e ele nos prepara para algo. E muitas vezes a gente esquece disso e a gente olha para a situação presente. Então Pedro estava olhando para a situação presente. Ele foi pescar porque era o que ele sabia fazer antes de seguir Jesus. E também era o trabalho dele. Então ele precisava trazer algo para casa, ele precisava ser útil, ele precisava dar continuidade à vida dele, então ele foi pescar, né? Mas ele tinha esquecido que Jesus preparou ele para outra coisa. Então nesse momento aqui, nesse encontro com Jesus, Jesus está falando claramente para Pedro, para ele apacentar as ovelhas. Então não era para ele estar indo voltar a pescar, voltar a fazer o que ele fazia antes, não. Agora é o momento dele dar todo o potencial dele para servir Jesus, para servir Cristo, apacentando, cuidando das ovelhas dele, que eram aquelas pessoas que ouviram a mensagem, que decidiram mudar a sua vida para seguir os ensinamentos de Jesus. E Jesus, nesse momento, está chamando Pedro e dizendo para ele, olha, você precisa cuidar deles, pare de olhar só para si, só para a sua situação, para a sua circunstância. Você precisa fazer aquilo que só você pode fazer. Cuide das minhas ovelhas. Foi para isso que Jesus chamou Pedro, foi para isso que Jesus preparou Pedro. E agora a gente pode pensar sobre a nossa vida. Desde criança, nós somos preparados, nós temos talentos que são especiais para algo, sabe? Nós temos algo dentro de nós que é especial. A nossa personalidade, o nosso comportamento, ele traz algo que tem a ver com esse propósito. E a gente muitas vezes fica tentando descobrir o propósito, né? Então, assim, não é só olhar para o que nós temos, mas é olhar para o que Deus nos chama. Eu quero lembrar aqui, nesse vídeo, que uma situação minha, né? Que eu contei até num outro vídeo.
eu tava nesse tempo de pandemia, muitas coisas mudaram, né? A realidade mudou em muitas casas. E aí eu tava fazendo umas coisas que eu tava buscando me ocupar com algumas coisas para eu me sentir útil, porque eu também queria trazer alguma renda para minha casa. E eu tava querendo fazer pelas minhas próprias mãos. Eu tava pescando igual Pedro. E aí a minha pescaria não tava dando certo, igual a pescaria de Pedro, né? Mas aí eu parei, coloquei a conversa em dia com Deus. Então Deus veio e me trouxe os peixes. O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que quando nós estamos fazendo algo que não é o que Deus nos chamou, você sente falta. Você sente falta de algo, sabe? E você só vai descobrir o propósito pelo qual Deus te chamou se você deixar que Deus te ensine. Então, você tem habilidades, mas você precisa aprender a usar essas habilidades. E muitas vezes a gente fica querendo fazer pela nossa própria conta. Não precisa se preocupar. A nossa vida tá na palma da mão de Deus. Ele determina toda a nossa vida. A única coisa que nós precisamos fazer é nos concentrar em ouvir a sua palavra, a sua mensagem. E como é que a gente vai ouvir a Deus se a gente não para conversar com Ele? Como é que a gente vai saber o que Deus quer se a gente não para pensar nas palavras dele, na Bíblia, né? Então, a gente precisa aprender a se ocupar em conhecer a Deus, para conhecer a vontade dele sobre a nossa vida. Então, hoje, eu tenho passado por um processo que hoje eu vejo que muitas coisas que eu faço hoje e que me realizam tem a ver com habilidades, com talentos que eu tinha desde a minha infância. Mas durante um bom tempo da minha vida, eu tinha largado isso. Então, quando a gente começa a se preocupar mais com essa vida, com as coisas do dia a dia, a gente começa a esquecer do chamado de Deus. Então, eu lembro que eu passei por alguns anos assim trabalhando, e o processo de trabalhar, muitas vezes, de ficar ali ocupada com algo, acaba nos desligando e nos distraindo sobre o nosso, digamos que o nosso propósito. Então, muitas vezes a gente para de pensar sobre o que a gente está fazendo e muitas vezes a gente trabalha com uma única finalidade, que é trazer dinheiro para casa, pagar as nossas contas, sobreviver, né? Às vezes o trabalho só tem essa finalidade. Os nossos talentos, as nossas habilidades, elas sempre vão aparecer de forma natural, sem a gente fazer esforço. Então, em alguma situação que você tiver ali a possibilidade que cabe o seu talento, você vai fazer isso sem esforço. O seu talento, você não precisa se esforçar para mostrar ele, sabe? Porque ele faz parte de você. Então, mesmo que você esteja ali no seu trabalho, sem pensar muito, em alguma situação, muitas vezes, em alguma situação onde cabe o seu talento, você vai se destacar, você vai realizar aquilo sem muito esforço. E quando a gente está fazendo qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de coisa, com a intenção, digamos que com a intenção de, por exemplo, né, de trazer dinheiro, de pagar as nossas contas, ou qualquer outra intenção que não esteja dentro desse nosso propósito, muitas vezes essa atividade pode se tornar uma atividade estressante, uma atividade cansativa. Agora, tem uma coisa, tem um detalhe.
a gente não consegue se desligar do nosso propósito. Sempre ele vai estar ali cutucando a gente, sabe? A gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa, mas que falta algo. E eu tenho esse entendimento de que quando a gente está fazendo alguma coisa, mas a gente tem digamos que um outro propósito, o que a gente faz hoje está distante do nosso propósito, mesmo assim o nosso propósito está ali guardado. E a gente acaba trazendo um pouco do nosso propósito. Então, olha só, quando eu era pré-adolescente, adolescente, enfim, eu comecei a trabalhar na casa da minha tia, ajudando nas tarefas domésticas. Minha tia saía de casa para trabalhar e tinha uma filha pequena. E aí eu ficava lá com a minha prima e fazia almoço, limpava a casa, lavava louça, fazia as coisas domésticas, né? Mas todas as vezes que eu saía de casa para ir lá, todos os dias quando eu chegava lá, eu pensava, assim, eu pensava assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho habilidade para isso. Todas as vezes eu pensava, sabe? Que eu não tinha habilidade para esse tipo de trabalho, de cuidar da casa. Todas as vezes que eu estava ali preparando um almoço, lavando uma louça, a minha cabeça estava em outro lugar, sabe? A minha cabeça estava pensando em outras coisas. Então eu estava ali fazendo aquilo, mas o meu coração, ele estava em outro lugar. Como eu ainda era estudante, então eu ficava o tempo todo pensando nas coisas da escola, pensando, repassando assuntos que eu estava estudando, sabe, das minhas matérias. E eu me lembro que nessa época a gente estava na escola produzindo um livro. Então, no final do ano letivo, todos os alunos iam escrever um livro, né, uma história, e seria uma atividade da escola. Aí, no final, a gente faria a exposição dos livros. E eu me lembro que eu praticamente escrevi todo o livro quando eu tava lá na casa da minha tia lavando louça e fazendo almoço. Eu ficava pensando na história. Então, assim, eu construía toda a história fazendo isso. E quando eu terminava, eu corria para casa, eu pegava o caderno que eu escrevia o livro e tudo que eu tinha pensado, eu repassava. Eu não sei como eu conseguia guardar toda a história, porque eram horas, né? Então, eu acho que eu chegava lá na casa da minha tia umas 7 horas e saía meio-dia. Aí, quando eu corria para casa, quando eu conseguia o tempo, eu escrevia tudo que eu tinha criado, toda a história que eu tinha criado durante essas horas todas, eu escrevia no caderno. E sempre eu tive essa habilidade de escrevia histórias, escrevia poemas, então eu passava muitas horas, eu tinha cadernos que eu escrevia poemas, as minhas redações sempre eu guardava, então assim, isso era algo que eu fazia com amor, sabe, que eu fazia e me sentia completa fazendo isso. A gente vai crescendo e vai vindo responsabilidades que vão tirando o tempo da gente de se dedicar a essas coisas, né? A gente vai deixando muitas vezes essas nossas habilidades de lado. E aí eu comecei a trabalhar, depois de muito tempo, depois de formada, eu comecei a trabalhar, e o trabalho maçante vai deixando menos tempo para essas habilidades. E aos pouquinhos eu fui parando de escrever, fui parando de ler livros que eu gostava, sabe? Fui me desligando disso. E eu me lembro que em um determinado momento, a gente estava fazendo uma capacitação, relacionada ao trabalho, e uma das coisas que foi feita nessa capacitação foi a construção de uma narrativa. Então, a gente tinha que escrever lá, em forma de narração, sobre um determinado assunto relacionado ao trabalho. E quando eu quando eu parei para fazer isso, quando eu comecei a escrever, eu me lembrei de quem eu era, que eu tinha esquecido disso, sabe? Disso que fazia parte de mim. Eu comecei a escrever e o texto foi fluindo de uma forma assim,
é tão gostoso pra mim fazer isso, sabe? Dá uma satisfação tão grande. E eu fui escrevendo aquele texto sem, digamos que no começo a intenção era cumprir a tarefa, mas depois não importava se era cumprir ou não a tarefa, sabe? Aquilo eu faria até se eu tivesse que pagar para fazer. É algo que está dentro de mim, que eu faço com satisfação. Então eu comecei a escrever o texto lá, e aí quando a gente voltou para o momento da capacitação, o texto que foi escolhido para representar o nosso grupo, por exemplo, foi esse meu texto. Isso me fez lembrar de que eu tenho algo digamos, que eu tenho algo a fazer em relação a isso, em relação a escrever, que as minhas ideias que eu colocava ali no texto, de alguma forma, elas significam algo ou elas têm algum potencial. Era assim na época da escola, quando eu escrevia as redações, quando eu escrevia os poemas, que eu compartilhava nas aulas com os professores, com os meus colegas, sempre eu tinha alguma resposta sobre isso. Foi assim lá no meu trabalho. Então, assim, eu sempre tive algo a fazer relacionado a escrever textos. E uma das coisas que eu lembro que era um dos meus sonhos era escrever. Mas eu esqueci disso, sabe? Esqueci disso. E aí, agora, eu tô trabalhando há pouco tempo como professora. Voltei a trabalhar, só que a minha atividade de trabalho era outra, não era relacionada à assistência à saúde e algumas atividades relacionadas também à educação. Mas no momento agora, a minha atividade está sendo ser professora. E eu estou me vendo num lugar de satisfação que eu não imaginava e que se eu não tivesse abrido mão de pensar no dia a dia, por exemplo, se eu tivesse ficado pensando em trabalhar para trazer sustento para minha casa, se eu não tivesse dado um tempo parado, sabe? Hoje eu não estaria no lugar que eu estou, que é um lugar para mim prazeroso e que me traz retorno também financeiro, porque é um trabalho, é uma profissão, eu tenho o meu salário. E só que eu faço isso com amor. Então, a atividade que eu tô hoje eu vejo que se encaixa no meu propósito. E o propósito, ele não é algo assim direto, tipo assim, não é uma habilidade que você tem que você vai fazer. Não. O propósito, ele é algo tão maior que a gente não consegue dar conta. Então, as nossas habilidades, elas são úteis para um propósito maior. Mas o nosso propósito, ele não se resume na nossa habilidade, porque nós somos seres em construção. Até o fim da nossa vida, nós temos muitas coisas para nos aperfeiçoar. Nós precisamos nos aperfeiçoar em muitas coisas, sabe? Então, assim, você precisa se deixar aprender com Jesus e também aprender com os outros. E aí, eu estava há poucos dias, eu faço as minhas aulas muitas vezes na madrugada, é o momento em que eu vou construir conteúdo, construir atividades, porque eu tenho filhos pequenos e durante o dia a minha casa é barulhenta e eu não consigo fazer, assim, ter um tempo de construir isso contínuo. Todo tempo eu sou interrompida por alguém, por algo, então eu faço isso muito de madrugada. E aí, no momento, esses dias eu tava de madrugada e eu perguntei pra Deus, né? Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tá dentro do propósito que o Senhor me chamou? Eu tava perguntando pra Deus, né? Eu parei ali com os livros que eu tava e fiquei perguntando, o que eu tô fazendo agora? Tá dentro do propósito que o Senhor me chamou? Porque eu quero estar caminhando nesse propósito, né? Mas como é que eu vou saber se eu tô caminhando dentro desse propósito? Porque o meu coração pode me enganar, né? A gente gosta de muitas coisas. E aí eu perguntei isso pra Deus, como é que eu vou saber? E como é que eu posso fazer isso com excelência? E aí, sabe o que aconteceu? Me veio o entendimento de que qualquer coisa que eu fizer
o que eu preciso lembrar é que eu preciso fazer para Deus. E fazer para Deus significa o que eu estou fazendo agora, ele é bom para o meu próximo. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo para colaborar com alguém, ou eu estou fazendo só para mim mesma, só para minha própria satisfação. Me veio esse entendimento. O que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo por amor, eu estou fazendo com amor, eu estou fazendo para Deus e para beneficiar as pessoas que estão à minha volta. O que eu estou fazendo agora é somente para crescer, para o meu crescimento, ou é para o crescimento do meu próximo, ou é para o crescimento da sociedade? Então, eu tive esse entendimento de que o nosso propósito, ele está relacionado com o crescimento que não é meu, não é um crescimento individual, é um crescimento coletivo. Então, quando você está dentro do seu propósito, não importa o lugar que você esteja, mas você vai trazer crescimento para quem está próximo de você. Isso eu entendi. Então, o que eu estou fazendo agora não é somente eu cresço, mas eu não fico olhando para o meu crescimento. Eu produzo crescimento em quem está próximo de mim. Então, o meu propósito ele está relacionado ao crescimento dos outros. O meu propósito é alimento para quem está próximo de mim. E ele me alimenta também. Então, eu faço o outro crescer e vou crescendo também junto com o outro. E uma outra coisa, para fazer bem é preciso profundidade. Então, quando a gente fica querendo dar conta de tudo, a gente fica só na superficialidade. Quando você quer salvar uma pessoa que está se afogando, o nado é superficial, porque você precisa ver o local onde a pessoa está afundando. Então, você nada com a cabeça fora da água para você visualizar onde a pessoa está e você saber salvar a pessoa. Isso é superficialidade. Mas, se você quer salvar alguém que está já embaixo da água, se você ficar só na superficialidade, você não vai conseguir salvar. Então, você precisa mergulhar profundo. Para a gente fazer algo com excelência, a gente precisa se dedicar. Se dedicar não é só dar tempo, mas é dar qualidade. É mentalizar sobre aquilo, pensar sobre aquilo e produzir algo sobre aquilo. Então, assim, ter qualidade no seu propósito não é só saber tudo sobre ele, mas é saber sobre ele e construir, colaborar com isso, trazer algo a mais, somar com isso, entendeu? Então, foi isso que eu entendi. Quando eu tô ali fazendo os meus estudos, fazendo as minhas aulas, me dedicando a isso, eu preciso construir algo. O propósito, ele faz parte de uma construção, é uma colaboração que na verdade é o meu potencial para construir isso. Então, qual é o meu potencial para construir o reino de Deus aqui na Terra? Então, o meu propósito não está relacionado à minha satisfação e à minha não está relacionado somente ao meu crescimento, sabe? Mas o meu propósito, ele está relacionado com o outro que está próximo de mim. Então, se o propósito do médico, por exemplo, é curar quem está doente, ele precisa estar perto de quem está doente. Senão, o propósito dele, o saber dele, perto de alguém que não está doente, não vale nada. Então, você vai ser colocado perto de pessoas que necessitam do seu propósito para que você possa usar isso em favor das pessoas. Então, o propósito, ele não tem valor somente para a gente, ele precisa ter valor para o próximo, entendeu? Então, quando a gente está fazendo uma coisa que não agrega, não traz esse crescimento para o outro, então aí eu sei que não é o meu propósito. Aí eu vou dar um exemplo bem direto, tá bom? Durante a pandemia, aliás, durante esse período, esse tempo de pandemia de coronavírus, a gente se reinventou aqui em casa
E o meu marido, eu incentivei o meu marido a investir num negócio relacionado à alimentação, à comida. Então a gente criou um negócio de vendas de sorvete, sobremesas, sabe? E aí eu faço waffles, eu faço chocolate quente, eu faço coisas que o meu marido vende. E quando eu comecei isso, o intuito era incentivar o meu marido a investir num negócio, né? Em mais um negócio, porque ele já fazia outras coisas, mas eu comecei a colocar essas ideias, sabe? Comecei a incentivar o meu marido e colaborar, fazer junto com ele, né? E não estava trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar, eu percebi então o que eu estava fazendo. Eu percebi então, ontem eu estava fazendo os waffles e eu estava conversando com meu marido assim. Eu percebi que eu comecei a fazer isso e o propósito era gerar renda para pagar as contas de casa. Então, assim, quando eu tô fazendo aquele waffle, eu não tô fazendo algo a mais por alguém. Então, assim, eu percebi que eu gosto de cozinhar. Era uma das coisas que eu ficava pensando, eu adoro fazer isso, eu gosto de cozinhar. Mas eu não agrego tanto fazendo aquele waffle ali, fazendo aquela comida, eu não faço tanta diferença. Para quem tem vocação para isso, com certeza vai fazer diferença. Mas eu percebi hoje que eu faço isso, mas isso não é a minha vocação. E quanto mais eu me dedico a essas outras coisas, menos tempo eu tenho para me dedicar à minha vocação. E aí eu tava falando pro meu marido, né? Que eu tô fazendo isso aqui, eu tô fazendo esses waffles, eu tô lhe ajudando nessas coisas, mas a minha cabeça não tá aqui. A minha cabeça tá nos meus estudos, tá nas minhas aulas, tá nas coisas que eu tô doida pra fazer. E aí eu percebi, isso é o meu propósito. Eu largaria essa cozinha aqui, que eu também gosto, pra ficar lá, nos meus livros, nos meus textos, nas minhas aulas, sabe, com os meus alunos. Então, hoje eu sei que o meu propósito está relacionado a isso. Mas isso não é uma coisa que se descobre de um dia para o outro. Você precisa se permitir caminhar em direção a esse propósito. E eu sei que isso não é o ponto final. Eu sei que existem outras coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Mas hoje, isso é uma bússola que aponta para o meu propósito. Então, esse é o recado que eu quero deixar para você. Se o que você está fazendo hoje, você está fazendo, mas a sua cabeça, seu coração, ele está pensando em outras coisas, então, veja a direção disso, né? Veja essa bússola que aponta para o que você pode fazer. E não tenha medo de caminhar para o seu propósito. E assim, você não precisa largar tudo que você faz hoje, largar o seu emprego para ir atrás do seu propósito. Porque o seu propósito, ele vai convergir, você vai caminhar convergindo para o seu propósito. Vai chegar um momento em que você vai ver que você vai ter que abrir mão daquilo que toma o seu tempo para se dedicar mais ao seu propósito. É o momento que eu estou vivendo hoje. Não é uma coisa que eu fiz acontecer, não. Mas é uma coisa que eu parei para observar e comecei a caminhar para próximo disso. Então, hoje, eu estou caminhando mais próximo do meu propósito. Então, isso vai gerar um crescimento para mim, mas não é esse o objetivo, entendeu? Então, se você está fazendo algo que não te traz satisfação, mas ele é necessário, você não precisa abandonar isso agora. Mas você pode começar a se dedicar, a se voltar para o seu propósito, se voltar para aquilo que você percebe que tem uma vocação. E a gente vai caminhando aos poucos. Então, eu finalizo esse vídeo falando isso para você. Pedro estava indo pescar peixes, que era o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Mas Jesus lembrou a ele que ia fazer dele pescador de homens. E se Jesus tinha falado aquilo para ele, ele podia confiar. Então ele não precisava ficar
se preocupando de pescar peixes, ele precisava se preocupar agora de caminhar para o seu propósito. Então, é isso. Vamos caminhar para aquilo que Jesus nos tem chamado. E se você ainda não sabe qual é o chamado que Jesus tem para a sua vida, senta no seu quarto secreto e conversa com ele, que só ele pode te responder. Não tem ninguém, não fique... Às vezes a gente quer ouvir algo mais direto de alguém, né? Aí você pode procurar um pregador, um pastor, um irmão, sei lá quem, que te diga qual é o teu propósito. Mas não tem nada melhor do que você conversar com o próprio Deus e receber dele a direção no seu coração. Essa experiência você vai guardar para o resto da vida. Então vai para o teu quarto secreto, busca a vontade de Deus, busca conhecer a vontade de Deus por Ele mesmo. Começa a ter relacionamento, intimidade com Deus, para você saber. Porque se você sentir a voz de Deus, você não vai se enganar. Então a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. É diferente. A gente não vai ser enganado. E se a gente fica querendo ouvir de um homem, de um líder religioso, você pode se enganar, porque nós nos enganamos, nós não estamos prontos, perfeitos, só Jesus. Então, se você quer saber qual é o seu propósito, primeiro, pergunte a Deus, e Ele vai trazer na sua memória coisas, elementos que só Deus conhece no seu coração. Ninguém mais conhece seu coração como Deus. Então, Deus coloca coisas no seu coração e você só precisa lembrar. Talvez você tenha esquecido de algo que Deus falou no seu passado e você caminhou em direção oposta a isso. Você só precisa lembrar e começar a caminhar em direção ao seu propósito. E o momento vai chegar, sem ansiedade, sem pressa. O momento vai chegar, porque o propósito ele faz parte de uma construção que não diz respeito somente à sua vida, mas diz respeito à nossa vida. Então, o propósito ele é também um legado que a gente deixa para a humanidade. Então, é isso. Fica com Deus. O vídeo foi comprido, né? Mas se você gostou, se você curtiu, clica no curtir. Se você se interessa por esse tipo de assunto, dá uma olhada no canal, que tem vários outros vídeos. Esse canal é novinho, é recente, mas a gente vai acrescentando vídeos aqui toda semana. Você pode se inscrever e você pode clicar no sininho de notificações, que toda vez que surgem vídeos novos, você vai receber a notificação para que você fique acompanhando. E deixa também seu comentário aqui, fala um pouco da sua história também, sobre propósitos. Se você quiser deixar sugestões de vídeos também, deixa sugestões aqui, que a gente vai criando novos vídeos sobre esses assuntos que nós abordamos aqui no canal, que tem muito a ver com a vida, né, com a vida dentro de casa, com a vida em família, não de uma forma individual, mas entendendo sempre que a nossa vida, ela tá rodeada por outras pessoas, tá bom? Então, tchau, fica com Deus.